Bom, boa tarde a todas, todos e todes, para mais um sábado, né, dessas conversas anos-luz que a gente está realizando aqui desde o início, né, da exposição. Para quem não veio, né, não esteve aqui nos outros sábados, essa exposição é uma exposição que foi concebida pela Bia Lessa em comemoração aos 120 anos da Light. E a ideia um pouco, então, dessas conversas que a gente vem realizando já desde agosto, já não me lembro mais exatamente, setembro, início de setembro. A ideia, então, é que elas aconteçam aqui dentro da exposição, e aí a gente tem chamado pessoas que, né, orientam seus trabalhos e suas pesquisas e práticas em áreas do conhecimento bastante diversas, e a ideia é que a gente não esteja aqui pensando sobre a exposição, mas que a gente possa, de alguma maneira, tecer reflexões que ampliem, né, aquilo que a exposição nos coloca, provoca, ou seja, então é como se essas conversas também fizessem parte da própria exposição. Então, hoje, a gente começou essas conversas, enfim, um pouco com questões no âmbito científico, artístico, ficou um pouco pelo universo artístico, foi para um lugar mais histórico, político, e agora a gente retorna ao universo, né, das artes, com o Felipe Susequinde e o Luiz Camilo Osório, que a gente tem a alegria de receber aqui nesse encontro, que hoje tem o título de Luz Sombra, Luz Cor. E esse título vai ficar claro um pouco através da fala deles. Então, a ideia é que a gente ouça cada um e depois a gente abre um pouco para a gente conversar. A gente vai começar com o Felipe, seguir pelo Camilo. Eu vou apresentá-los antes de começar. Então, o Felipe Susequinde é antropólogo e professor do Departamento de Ciências Sociais na PUC-Rio, onde coordena o Rastro, Rede de Estudos Socioambientais e Antropologia Visual, e é membro do Terranias, Núcleo Transdisciplinar de Pensamento Ecológico. Autor de O Rastro da Onça, Relações entre Humanos e Animais no Pantanal, fruto do doutorado em Antropologia Social pelo Museu Nacional, é também mestre em História pela PUC-Rio, onde defendeu a dissertação Cor Gráfica, Experiência Cromática na obra de Oswaldo Guild, que é um pouco o assunto, né, que a gente vai ouvir hoje aqui. E o Luiz Camilo Osório é professor do Departamento de Filosofia, também da PUC-Rio, e professor colaborador da Escola das Artes na Universidade Católica Portuguesa do Porto. Entre 2009 e 2015, foi curador deste museu, do Museu de Arte Moderna do Rio, em 2015, do Pavilhão Brasileiro na Bienal de Veneza, e entre 2016 e 2025, do Instituto Pipa, entre muitas outras curadorias independentes. É autor dos livros Flávio de Carvalho, Abraham Palatinic, Razões da Crítica, Ângelo Venosa e Olhar à Margem. Então, muito bem-vindos os dois, obrigada. A gente começa, então, pelo Felipe, depois segue. Vê se está indo bem aí o som. Oi. Tá bom? Bom, eu queria primeiro agradecer a Bia, a toda a equipe de pesquisa que participou da pesquisa, da montagem da exposição, e também aos colegas que falaram aqui nas últimas semanas. Esses últimos sábados acho que foram muito especiais, né, com pessoas que eu admiro muito, e também muito alegres, né, muito bom ver o MAN tão cheio de vida, eventos na Cinemateca, no Pilotis, a feira aqui embaixo da junta local, né, o pessoal ensaiando, as pedras onde as crianças brincam, enfim, amigos. Então, e é uma alegria também muito grande de estar aqui, poder falar com o Camilo, que é meu colega na PUC, e que foi também membro da minha banca de mestrado há 25 anos atrás, 2000, em uma dissertação sobre a obra gráfica do Guild, do Oswaldo Guild. O Guild está presente nessa exposição de várias maneiras, e é esse tema que eu quero retomar hoje. Então, boa companhia. Antes de falar sobre isso, eu vou usar como uma epígrafe um trecho
que está no inventário de citações e frases que a gente selecionou para a exposição. O trecho diz assim: no passado, disse um organizador do Boi Bumbá de Belém, que também é um chefe de culto afro-brasileiro, os encantados costumavam sair do rio e andar por aí à noite. Eu mesmo costumava vê-los nas ruas, mas com a passagem do tempo, as luzes e o tráfego estavam deixando-os malucos. Sim, pensando bem no assunto, há pelo menos 10 anos que não vejo um encantado em Belém. Esse trecho é de um livro muito interessante, escrito por uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, chamada Candace Slater, que trabalhou com a religiosidade paraense, de matriz afro-indígena. E nesse livro, né, os interlocutores dela descrevem o encante, a morada dos encantados, que fica no fundo das águas, e descrevem essa morada como uma cidade, onde tudo reluz e brilha intensamente. Em casas religiosas que trabalham com a chamada linha de fundo na encantaria, manifestam-se entidades como o boto, a cobra grande e a iara, a mãe d'água. Há muitos ganhos com a chegada da energia elétrica, mas há também essa outra luz que desaparece na medida que a iluminação chega. O poeta André Capilé, que esteve aqui na semana passada, né, falou muito bem sobre isso, relacionando essa questão com os terreiros de candomblé, essa ideia da perda da experiência do escuro, da escuridão, né? A ideia de iluminar aquilo que devia ficar na sombra. E acho que aqui nessa exposição tem essa ideia, um pouco como se fosse uma espécie de área de preservação do escuro, né, no meio dessa paisagem do aterro. E assim, como é que isso conversa com a obra do Guild, né? Primeiro, é importante lembrar que o Oswaldo Guild, ele nasceu em 1895, no Rio de Janeiro, mas ele se mudou para Belém antes de completar 1 ano de idade. Ele era filho do Emílio Guild, né, que é o naturalista suíço que veio para o Brasil e que dá nome a uma das instituições científicas mais respeitadas do Brasil, que é o Museu Paraense Emílio Guild. Então, o Guild, filho, né, viveu até os 6 anos de idade na Amazônia, antes de ir para a Suíça, onde ele, enfim, estudou e ficou até os 24 anos de idade. E essas memórias dele da infância na Amazônia ressoam nas primeiras experiências que ele fez com a xilogravura em cores, com a cor na xilogravura, que aí puder botar, que é um trabalho, é uma edição ilustrada que ele fez do livro Cobra Norato, do Raul Bopp, onde ele conversa com esse universo amazônico, com os rios e com o fundo dos rios. Pode ir passando. Nessas gravuras, né, a policromia era gerada pela superposição de matrizes. E o preto vai sendo superposto ao vermelho ou ao verde, né? Tem uma certa fusão aí de um contexto cromático em que o preto se superpõe a outras matrizes. E dizem que o Guild não ficou muito satisfeito com essas imagens, com essa experiência, que ele associou mais tarde à estampagem. Enfim, são gravuras lindas, né? A gente não precisa ir com ele nisso, concordar com ele nisso, né? Mas antes de falar mais sobre a cor no Guild, eu acho que a gente precisa primeiro falar sobre a luz. Na exposição aqui tem essas 2 xilogravuras que aparecem de uma forma muito bonita, né, no decorrer dessa narrativa. Uma delas é o autorretrato, né? Tem mais uma que traduzem um pouco dessa luz na gravura do Guild, né? E também faz parte dessa narrativa o poema do Carlos Drummond de Andrade, dedicado a ele,
que tem esses versos, perguntas. Assim, és metade sombra ou todo sombra? Tuas relações com a luz como se tecem. São versos do poema do Drummond, né? E ele define o Guild como um pesquisador da noite moral sob a noite física. Lembrar que Sob a Noite Física é também o nome do livro do Carlito Azevedo, né, que falou aqui também um pouco sobre o Guild e sobre o Drummond. E já na primeira palestra, a Flora Susequinde e o Nuno Ramos fizeram essa aproximação entre a exposição, que seria o gesto da Bia na exposição, e a luz no Guild. O gesto de cobrir as janelas e bloquear a luz. Então, pensar que o Salão do Man é um espaço moderno, né, um projeto moderno, e a luz invadiria esse espaço expositivo, só que ela é bloqueada por essa camada opaca que cobre as janelas. Ela precisa ser bloqueada para produzir essa experiência da escuridão. E para qualificar a luz do Guild, o Nuno Ramos mencionou naquele dia, primeiro, esse trabalho lindo do Milton Machado, em que há uma luz, né, um fundo luminoso que passa pelas frestas do trabalho, né? Mas nesse caso, como ele bem observou, embora a gente tenha essa luminosidade contínua que vem pelas frestas, a massa gráfica da superfície é uma camada que foi sobreposta sobre esse fundo luminoso. Aí depois ele imaginou essa outra cena, né, que seria pegar uma chave de fenda e fazer um risco numa dessas janelas, né? E aí entraria a luz por esse risco, né? Ele falou, aí você teria o gesto do Guild, deixar passar essa luz, né, que vem por trás. E aí eu fui ler depois na minha dissertação, né, já antiga, de mestrado, e eu encontrei essa referência ao próprio Nuno Ramos, né? Eu estava pensando nesse branco que funciona como uma espécie de luz que emana do fundo ou que respira sob a forma impressa. E aí tem esse trecho do Nuno Ramos, que é de uma exposição que ele fez em 1994. Ele fala assim, como uma janela pintada de preto, o negro bloqueia a luz que vem de trás, e o que vemos é aquilo que vaza por suas frestas, pelo sulco do desenho. Se de um lado a luz visível é discreta, quase fantasmagórica, a luz das próprias cenas, né? De outro lado, a luz sugerida por trás da massa negra parece potente e constante. Essa exposição do Nuno Ramos propunha uma relação entre Guild e Manuel Bandeira, uma relação que aparece também no curta-metragem da Lígia Pape, O Guarda-Chuva Vermelho, de 1971, que ela aproxima Guild, Bandeira, Murilo Mendes, a toda uma certa contexto do lado sombra da arte brasileira, né? O Ronaldo Brito, que foi meu antigo orientador, chamou isso de o brilho da sombra, né? O lado noturno, né? Ele fala assim, esse não é um mundo arcaico, e sim o lado sombra do mundo moderno, onde a razão iluminista segregou uma inesperada e inédita barbárie. Bom, então eu falei um pouco desse branco, né, em que tem esse efeito da luz que emana por trás da massa gráfica. E assim, o Guild, como artista gráfico, ele explora o contraste entre essa luz branca do fundo e o preto da forma impressa. Ele trabalha com preto e branco, né, figura e fundo. Então eu queria tentar descrever também o preto que ele usa. É o preto da xilogravura, não é o preto da pintura. Dizem que os pintores impressionistas, tipo Monet, Renoir, eles tiraram o preto da paleta de cores, né? Porque o preto seria uma cor antinaturalista de alguma forma, né? Então, que o efeito escuro era dado por azuis, terras, violetas, né? Um certo efeito cromático da escuridão. E eu
fiquei pensando nisso, né, que tem essa sala da exposição aqui que a gente se depara com um efeito, com uma espécie de escuridão total, né? Parece que não vai ser, você chega lá na hora, assim, meio sem saber o que esperar, mas na hora você acaba se agarrando naquela corda, né, para conseguir andar, né? E aí, pensando um pouco nessa ideia da escuridão e do preto, né, e do preto gráfico. O preto da escuridão como uma espécie de limite da cor, né? E a arte gráfica, por outro lado, abstrai essa realidade cromática. Bom, no Brasil, a xilogravura tem uma história muito rica, né, relacionada com a arte popular, com a literatura de cordel nordestina, né? E para definir esse preto da xilogravura, eu usei, nessa minha dissertação antiga, um poema do João Cabral de Melo Neto, que é o poema da cabra. E ele vai definir a cor, o negro da cabra, né? Assim, ele fala assim: a cabra é negra, mas seu negro não é o negro do ébano douto, que é quase azul, ou o negro do rico jacarandá, mais bem roxo. O negro da cabra é o negro do preto, do pobre, do pouco. Negro da poeira, que é cinzento. Negro da ferrugem, que é fosco. Disso que não pode ter cor, porque em negro sai mais barato. Se o negro quer dizer noturno, o negro da cabra é solar. Será o negro do queimado mais que o negro da escuridão. Então é uma definição dessa cor preta, né? Preta da xilogravura, né? A retomada da gravura configura um elemento no expressionismo, né? Um certo elemento de renúncia também à condição de intelectuais burgueses, né? Tem uma espécie de ideia de transformação social aí também e de como se configura um certo fazer artístico também como uma postura ética, política, né? E dizem que no começo o Guild chegou a improvisar alguns dos seus instrumentos de trabalho, utilizando aros de bicicleta, pedaços de guarda-chuva para fabricar instrumentos, também matrizes que ele selecionava fundos de gaveta, restos de construção, o que mostra um pouco desse caráter artesanal, né, dessa ideia do trabalho, como é que ele pensava esse trabalho. Tudo isso alimenta a pesquisa do artista com os meios plásticos e também com esse caráter artesanal da gravura e do desenho. E o Guild, enfim, ele ganhou a vida como ilustrador em periódicos no Rio de Janeiro e começou a trabalhar com a xilogravura em 1923, dando início a um processo de experimentação que estaria assim, né, no centro da poética dele. E aí tem uma espécie de bifurcação temática, eu acho, que, enfim, mais a título pensando assim dos temas que ele vai trabalhar, porque ele trabalha ao mesmo tempo, né? Mas tem a temática dos pescadores e tem essa outra temática que a gente pode chamar de cidade abandonada, de abandono, né? E que tem a ver com esse objeto que é o guarda-chuva, né? Que eu vou depois chegar, né? E aí, no final de 1930, ele passa a morar em um apartamento alugado em Ipanema, no Rio de Janeiro. Só que o que era Ipanema em 1930, né? Acho que pode voltar um pouco. Volta um pouquinho, por favor. Aí é uma carta do Guild para o Kublin, né, que era um artista que ele admirava muito, e ele escreve uma carta falando desse lugar para onde ele tinha se mudado. Ele fala assim, nesse areal eu vivo, a rua leva ao mar e a casa... E na casa à esquerda eu moro. É uma carta que ele faz esses desenhos, né?
Os postes de ferro preto, os postes de ferro preto dos fios elétricos aumentam a impressão de completo abandono. Quase só pescadores vivem aqui. Camaradas simples, queimados de sol, usando chapéus de palha enormes, de pés no chão, eles cuidam do seu serviço diário. O conhecimento que eles têm sobre a vida e costumes dos peixes é admirável. Lagostas, caranguejos, siris, sardinhas e muitos outros peixes comestíveis que nós lá da Europa não conhecemos. Ele escreve em alemão, né? E ele, em certo sentido, Goethe é um homem europeu, né? Ele mais do que brasileiro, né? Ele descreve nesse trecho, né? Um pouco de um modo meio naturalista, assim, as impressões dele da natureza tropical. Mas quem são esses pescadores, né? Que viviam em Ipanema e que vão se tornar tão importantes para ele, né, para o Goethe. Pensando um pouco nisso, né, essas populações são pescadores, caiçaras, né, populações que preservavam um modo de vida comunitário relacionado com as marés, com os elementos da natureza, isso que atrai a atenção do Goethe, né? São populações que foram depois excluídas nos processos de expansão urbana, né, populações contra as quais o Estado brasileiro direcionou esse aparato de deslocamento forçado e controle, né, nas reformas urbanas do início do século passado. Um processo que assim, talvez terminou, né, assim, a fase mais crítica disso nos anos 70, 1970, com as remoções de favelas como a Praia do Pinto e a da Catacumba, né, durante a ditadura militar, que estão ligadas à produção mesmo de bairros como Lagoa e Ipanema, como cartões postais e áreas subordinadas ao capital imobiliário. É muito diferente dessa experiência que o Goethe teve de Ipanema, né? E aí, no caso dos pescadores, pode ir passando, o Goethe se interessa então pelo cotidiano, pelas práticas, né? Assim como pelos seres, objetos e elementos que fazem parte desse mundo. E ele faz um exercício, se nessa carta tem um pouco de uma descrição que traz um caráter meio exótico dessa natureza tropical, ele vai, ao longo do tempo, fazendo esse exercício, que é quase uma etnografia visual, né? Que as figuras humanas, animais, elementos, meio que vão se definindo, né, nas suas interações. Então, garças, urubus, gatos, peixes, pedaços de peixe, facas, cutelos, né, nuvens, ondas, tudo isso divide com os pescadores o protagonismo dessas imagens. Sobre a dimensão formal desses trabalhos, o Ronaldo Brito fala assim, as perspectivas eventualmente se multiplicam e se confundem, mas não há nunca horizonte. Mesmo quando dois pescadores prescrutam o mar, a excessiva proximidade e o caráter quase chapado da cena torna indivisível o horizonte, fundindo corpos e ondas, sombras e nuvens. Na obra do Goethe tem essa experiência da pobreza, né, que é vivenciada em vários níveis. Tem a ver com essa ruína da experiência tradicional, tem a ver com uma certa identificação com os excluídos, e tem a ver também com essa busca de uma forma pobre, né, a gente pode dizer assim, num sentido positivo de pobreza, que é procurada por uma estética de redução. Além dos pescadores, tem esse segundo eixo temático, que seria da cidade abandonada. Aí pode passar, aí são os pescadores, aí. Com cenas que retratam o desamparo e abandono, os limites, os restos da cidade. E nessa linha, nessa segunda linha, são personagens anônimos, né, em geral vistos de longe, que vagam nesses espaços ambíguos,
com velhos casarões, móveis abandonados. E aí, citando mais uma vez o Ronaldo Brito, ele fala assim que nesse campo, né, o guarda-chuva é um índice da fragilidade humana, é um índice da fragilidade humana e um índice daquilo... desculpa. Não, ele fala assim, cabe justamente ao artista a missão de revelar a virtude metafísica do guarda-chuva, nossa frágil e débil proteção contra o destino. Então tem essa figura do guarda-chuva que vai se multiplicando na obra dele, né? E aí tem mais um elemento da relação, da presença do Guild aqui na exposição, que é assim, vendo as outras palestras, quando você senta do outro lado, olhando para cá, tem um efeito na hora que aparece a luz vermelha ali, que me pareceu assim como se fosse uma experiência meio um Guild em 3D, assim, parece que você está dentro da escuridão e vem essa nota vermelha, né? Que é uma característica, um tema que vai se tornar recorrente também na estética do Guild, que é essa nota de cor vermelha que vai aparecer nas gravuras dele. E aí tem um uso da policromia que é diferente daquele primeiro que estava nas gravuras do Cobra Norato, em que o Guild vai fazer uma experimentação com as matrizes, em que ele começa a jogar com o momento de entintar, porque ele usa pequenos rolos de borracha para entintar pedaços dessas matrizes, e ele não sobrepõe, ele usa a mesma matriz, né? E aí a mesma matriz vai gerar, em vez de gerar cópias, vai gerar obras diferentes, né? E tem várias obras que têm esse elemento, né? Esse elemento de uma nota de cor vermelha, né? Isso é recorrente na obra dele. O próprio Guild ele fala assim, as cores entram para evidenciar a articulação entre as massas gráficas de preto. Aqui é onde ele encontra um certo... uma solução da cor que ele fica mais satisfeito, né? E aí, para terminar, deixa eu só me achar aqui. Espera aí. Cadê minha última? Aqui, desculpa, gente. Então tem essas duas gravuras, essa aqui do guarda-chuva vermelho, uma das mais conhecidas, chama Chuva, né, de 57, e tem a gravura do Pescador, que está logo antes. Essas duas gravuras, elas estão também na exposição aqui atrás. Então quem quiser sair daqui e dar uma olhada, tem as gravuras ali, são até impressões póstumas, não são impressões feitas pelo Guild. Mas vocês vão ver que a do Pescador, que está lá, é diferente dessa, que tem a ver com essa experimentação que o Guild fazia, né? E aí, talvez nessa gravura, na próxima, na Chuva, né, é onde a gravura do Guild alcança talvez uma de suas expressões mais refinadas e singulares, né, nessa formulação aí da forma do guarda-chuva vermelho, que tem uma certa, tem aí acho que um elemento bem marcante da estética expressionista, que é as linhas, elas têm um certo ponto de fuga, elas jogam para uma certa profundidade, mas as massas permanecem no plano, né? E aí a cor é integrada a essa superfície plana. E aí, bom, para terminar, eu queria falar esse verso do Manuel Bandeira, que ele fala assim, que eu acho que conversa com a obra do Guild e conversa também com essa experiência da exposição, que é a ideia de que a gente chega
nesse escuro, né? E precisa se agarrar à corda que desestabiliza um pouco a nossa experiência, né? O verso do Manuel Bandeira é: que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte? O que eu vejo é o beco. Bom, boa tarde a todas e todos. Também queria começar pelos agradecimentos, primeiro a Bia, Maria, toda a equipe, e também, né, para mim, estar aqui nessa sala, nesse museu, né, com o qual eu convivi, né, nos últimos quase... Eu tenho 62 e morava, quando nasci, aqui na Avenida Rui Barbosa. E tinha um trenzinho que vinha aqui para uma, aqui no aterro, e eu vinha brincar aqui. Então eu convivo com esse museu, né, desde os anos 60. E durante 6 anos convivi diariamente. E essa sala aqui, né, é uma sala muito especial, né? O museu é todo muito especial, esse museu do Guild, do Ride, e tem uma certa rima aí, e porque eu acho que tem esse espaço, né, sem coluna, né, esse andar aqui de cima, ele é, né, seguro por cima, né, pelo pórtico, que são essas, né, essas colunas todas do museu que seguram o andar de cima. Então isso aqui é tudo vazado, e essa janela também vaza, né, para a cidade e, né, para a paisagem, que é um ponto, eu acho que fundamental, né, entre luz e sombra, né, entre a cidade e a natureza. E o museu quis, né, de certa maneira, ser o ponto de articulação desses dois elementos. E essa sala aqui mantém aqui dentro, né, essa experiência. E todo o tempo o Ride pensava na luz zenital, né? Então tem essas entradas de luz aqui no Salão Monumental, por cima também, que eu acho que entra, né, um tipo de inserção luminosa que eu acho que joga muito com esses fios que a Bia colocou e que, né, por um lado, eu acho que, né, que remetem, né, a esses, né, focos de energia que, por exemplo, na gravura do Guild, né, traz uma certa dramaticidade para a figuração, e remetem também, né, para uma artista que indiretamente é citada aqui, que foi uma aluna do Guild, que é a Lígia Pape. Não à toa ela fez o filmezinho de 71, né, o Guarda-Chuva Vermelho. Ela tinha uma bela coleção de gravuras do Guild e uma fascinação pelo Guild. É das poucas artistas concretas, né, que trabalhou com gravura, né, com xilogravura, né, e essas tetéias, que são esses fios de luz, que são uma das últimas obras e mais emocionantes da Lígia Pape, remetem, né, aos tesselares, né, que ela começou a trajetória dela como gravadora, e uma gravadora concreta, né, geométrica, e com, não, uma certa inclinação também para pensar, né, não só as articulações entre luz e sombra, mas também, né, das tensões e das relações cromáticas. Então, quando a gente pensou essa nossa conversa, e o Felipe sabia que ia falar do Guild, e, portanto, dessa luz-sombra, me interessou, né, pensar a luz-cor, né, e em que medida esse elemento da luz-cor é um elemento importante, né, na história da arte brasileira, né,
da segunda metade, né, do século passado, né? E a Lígia Pape certamente é uma representante, né, desse desdobramento da luz do pigmento, né, pictórico, da pintura, para, né, as energias cromáticas com a exploração de outros materiais fora do plano pictórico. E as teteias, né, esses trabalhos que ela faz no final, são só, né, um desdobramento dessa experimentação, né, dela e de outros artistas. Os poemas Luz, que ela faz nos anos 60, também são, né, tentativas de explorar esse deslocamento, né, da cor, né, do campo propriamente da pintura, né, do manuseio dos pigmentos cromáticos, para esse deslocamento no espaço. E aqui eu acho que é muito interessante também pensar essa instalação, e eu acho que quando o Felipe falava dessa possibilidade de você olhar de uma determinada posição e vendo uma projeção de cor, né, se imaginar inserido dentro de um espaço construído pelo Guild, essa exposição tem um pouco esse papel de te colocar, né, no espaço em que você é parte desse experimento, né, plástico, narrativo, visual, luminoso. E isso eu acho que é muito produtivo, né, num determinado momento da história da arte e da história das exposições, em que essa dimensão instalativa assume um papel, né, importante na produção dos artistas, né, que começam a fazer instalações, né, o Tunga chamava de instaurações, enfim, começam a atuar, né, dentro da própria construção do espaço, e isso se desdobra, ou isso remete, ou isso é paralelo a um certo desenvolvimento também, né, de um gesto curatorial que começa a pensar a exposição também na chave de uma experimentação poética ou de uma experimentação artística, né? Então, a exposição como um elemento artístico, né? E isso eu acho que, né, tem a ver também, e eu acho que é importante lembrar, eu acho que essa genealogia do curador com a genealogia da direção teatral, não à toa a Bia está, né, fazendo essas duas coisas o tempo inteiro, o quanto, né, o curador ele põe em cena, né, um experimento visual, né, e esse pôr em cena implica não apenas mostrar a obra, mas criar uma situação para aquela obra reverberar, de certa maneira, se constituir a partir de relações produzidas ali pelo gesto curatorial, que é sempre um gesto relacional. E eu acho que isso, né, o desdobramento ou certo protagonismo da curadoria e um protagonismo das instalações e de outras materialidades que começam a atuar diretamente no espaço tem um certo paralelismo, né? Mas e isso na história, né, da arte brasileira, isso remete, eu acho que, né, a algumas figuras chave, e uma delas, né, que eu acho que tem um papel interessante, que é quem eu queria trazer como um contraponto para o Guild, para pensar essa relação da noite moral e da noite física, e, de certa maneira, essa noite moral como alguma coisa que vem, né, de uma dimensão sombria, né, da própria psique, né, é o Palatinic, o Abraão Palatinic, e o modo como ele cria uma pintura luminosa, né, no final dos anos 40, no começo dos anos 50, e apresenta essa pintura luminosa que o Mário Pedrosa vai denominar de cine cromático na primeira Bienal, em 51. Mas eu acho que a genealogia desse trabalho e os esforços para apresentá-lo na Bienal e os desdobramentos que ele vai ter e as articulações que ele vai ter posteriormente
com essa luz-cor, né, eu acho que são interessantes, né? O Palatinic é um artista que também nasceu, né, lá para cima, né, no Amapá, não, no Rio Grande do Norte. Eu até fui lançar o livro lá com ele em Natal, foi recebido pelo prefeito e tudo, lá no Rio Grande do Norte, mas foi com 13, 14 anos terminar o colégio na Palestina, né? Era Palestina naquela época, em Tel Aviv. E lá estourou a Segunda Guerra e ele teve que ficar lá mais do que imaginava e fez escola, né, de técnico de motores, paralelamente a um curso livre de pintura, que era o que o atraía. E depois volta para o Brasil depois da guerra, também com 20 anos. 20 anos, Então, ele era, ao mesmo tempo, um técnico, né, habilidoso, né, com motores e, né, circuitos elétricos, e um pintor figurativo, né, expressionista e apaixonado pelo Van Gogh, né, digamos assim. Ele sempre dizia dessa admiração que ele tinha pela pintura do Van Gogh. E, curiosamente, vai, junto com 2 outros artistas colegas, que são a base, o núcleo seminal da formação do movimento concreto no Rio de Janeiro, que são o Ivan Serpa e o Almir Mavinier, trabalhar no hospital psiquiátrico, né, da doutora Anise. Trabalhar, não sei se é a palavra, quem trabalhava lá era o Mavinier, muito jovem, e lá a doutora Anise começa a desenvolver esse esforço de humanização da terapia psiquiátrica, e os workshops de arte eram um exercício importante dentro desse projeto. Ela sabia que tinha um jovem ali que era artista, que era o Mavinier, convida ele para ser, né, digamos assim, o animador, né, o artista terapeuta ali dentro. E o Mavinier diz que sozinho não podia, que ele levaria, né, alguns colegas, e vai a Renina Katz, vai o Ivan Serpa, vai também o Palatinic. E ali dentro eles têm, né, essa convivência absolutamente revolucionária, né? Ali tem uma conversão mútua, para usar a expressão que a Gláucia Vilas Boas, que trabalhou sobre esse momento ali de 46, né, a 50, né, dentro daquele ateliê que abriu, né, um horizonte absolutamente, né, notável e admirável, de produções, né, incríveis daqueles internos. E ali o Palatinic teve, né, o que ele denominou naquele momento de uma crise criativa, né, meio que para ele insolúvel, um bloqueio criativo, que ele dizia: não posso, né, competir com essa espontaneidade, com essa abertura desses internos. E estava, né, decidido a largar a vida de artista. Tinha começando lá também a trabalhar como meio designer, meio inventor, assim, professor Pardal típico. Mas o Mário Pedrosa, que tinha conhecido esse grupo através da exposição dos internos que eles montaram, principalmente o Mavinier, né, aqui no Rio, primeiro aqui perto da Biblioteca Nacional e do Museu e do Teatro Municipal, no espaço, e conheceu os artistas, passou a ser uma figura ali, né, muito influente, centralizadora. Isso é final dos anos 40, ainda não tinha se formado o Grupo Frente, né, e ficou admirado da relação daqueles jovens com os internos, e ele disse para o Palatinic: olha, você pode ser artista sem ser pintor ou escultor.
procura o teu caminho, e passou alguns livros de artistas, né, que trabalhavam, né, com outros materiais, com outras linguagens, né? E entre esses livros tinha, né, um do Calder, que era um artista muito importante para o Pedrosa. E ali o Palatinic começou a, né, reencaminhar a sua poética. E ele sempre dizia que, se ele não poderia competir do ponto de vista com aqueles internos dessa expressão espontânea, ele poderia criar, né, um tipo de poética em que o controle, e, portanto, a consciência e o acaso, né, a espontaneidade, ganhariam uma outra equação, né? E ele, que tinha essa formação também de técnico, começa a pensar, né, uma máquina de pintura, né? Como é que ele criaria uma máquina, né, que produziria efeitos, né, cromáticos luminosos. E ali né, dali é que vai sair, né, essa primeira grande máquina, que é o cinecromático, que o Mário Pedrosa vê um pouco antes, né, da primeira Bienal, e por conta, né, da ausência, né, dos japoneses, que não vieram, né, para a Bienal de São Paulo, né, o espaço reservado, né, para os artistas japoneses ficou vazio. Ele convenceu, né, os organizadores da Bienal a botar o trabalho, o cinecromático do Palatinic, que era um motor de ventilador que ele tirou, criou um circuito elétrico, pintou as lâmpadas. Nessa primeira eram quase uma centena de lâmpadas dentro de uma caixa de quase 2 metros, 1,5 metros, quase 2, e, né, esse motor ia disparando as lâmpadas né, elas tinham um filtro na frente, né, meio opaco, e aquilo gerava uma coreografia, né, de cores e luzes que iam acendendo e gerando esse elemento meio entorpecedor, né, uma coisa meio, né, de encantamento mesmo, com aquele movimento, com aquela coreografia, com aquelas luzes que se acendiam e geravam um circuito, né, de vários minutos, que depois se repetiam, mas nunca se repetiam da mesma maneira. É uma engenhoca muito eficiente, muito bem feita, né, por esse técnico, né, muito rigoroso, que era o Palatinic. E ali ele começa, né, uma série de cinecromáticos e a pensar essa relação entre, né, a luz, a maneira como ela invade o espaço, como ela inclui o espectador. E é engraçado porque, nessa altura, né, ele está também trabalhando como designer e experimentando a pintura em outros materiais, como, por exemplo, o vidro, né? E esses vidros eram tampos de mesa, né? Ficavam colados nos espaldar, né, das poltronas, e às vezes não funcionavam, e ele tirava e botava na parede. E ao mesmo tempo, né, esses vidros remetiam também, né, ao cinecromático, e esse movimento, né, de luzes que se, né, projetavam no espaço. E ele começa também a formular, né, o que ele chamava de uma dimensão decorativa da arte, que seria, né, poética, né, no sentido de não ser algo que apenas criaria um espaço pacificador, um espaço harmonioso, mas que fosse, né, alguma coisa que o tempo inteiro estaria
convocando os sentidos daquelas pessoas que habitavam aquele espaço, que constituíam um ritmo visual para aquele espaço. E eu acho que essa, né, no último livro que eu organizei do Palatini, que eu usei, né, uma epígrafe do Brian Eno, porque eu acho que o Brian Eno tem uma experimentação com uma música de elevador, né, com uma música de ambiente, que eu acho que, né, convoca um pouco essa dimensão, né, cromática dos cinecromáticos do Palatini, que com elas entrariam no espaço das casas. Ele está falando antes da televisão, está acontecendo nas salas, né, das casas das pessoas. Eu acho que ele via o cinecromático como uma espécie de televisão, né? Eu também sempre me lembro, né, quando eu penso nos cinecromáticos, né, como que ele imaginava os cinecromáticos nesse momento, do Matisse dizendo que ele queria que a pintura... Isso também foi muito mal lido, eu acho, né, que as pessoas chegavam cansadas, os burgueses chegavam cansados em casa, e ele queria que a pintura dele servisse, né, para as pessoas ficarem, né, vendo e, de certa maneira, tirá-las desse, né, desse lugar, né, triturador, né, que é o trabalho cotidiano, e as pessoas poderem imaginar, né, outras formas de estar, né, no espaço e no mundo. E eu acho que o Palatini, que via, né, o cinecromático e via essa experimentação com a luz ali e com a cor, também, né, nessa direção de ser, né, uma forma de produzir uma outra habitabilidade para o espaço, né, e para as casas das pessoas, para a morada das pessoas. Por isso, eu acho que o tempo inteiro ele trabalhou nessa relação, né, com o design, com a arquitetura, mesmo com os objetos decorativos, naqueles bichinhos de poliéster, que ele inventou uma fórmula de dar transparência ao poliéster, né, e ele ser atravessado por luz e gerar aqueles bichinhos de vários tamanhos, que ele, né, o tempo inteiro fez questão, aí é uma coisa de outra natureza, de não incluir entre o trabalho artístico dele, né, ele fazia aquilo às centenas, e nunca ele mostrou em exposição, nunca ele deixou nos livros, né, relacionados à obra artística dele, ele deixava aparecer fotos dos móveis e alguns experimentos, né, práticos que ele criava para, né, descascar o coco de babaçu, coisas do gênero que ele ia inventando e patenteando, mas esses bichinhos ele nunca quis e nunca deixou mostrar. Mas eu acho uma pena até, porque eu acho que tem que quebrar um pouco essas linhas, mas separatórias. Mas eu acho que ali tem um experimento também com luz, né, e com materiais, né, que são cotidianos e sintéticos, que exigem uma experimentação, né, muito radical, né? Ele estava o tempo inteiro lidando com esse esforço de, né, transformar os materiais e dar a eles qualidades que não pareciam originalmente possíveis, né? E esses bichinhos com desse poliéster foi um achado, né? E ele dizia que, né, designers italianos ficavam querendo que ele entregasse, né, a fórmula que ele, né, desenvolveu para dar aquela transparência, para deixar a luz atravessar, né, a opacidade daquele material. E ele dizia: não, isso é um experimento que eu faço, vai ficar comigo, né? Mas eu acho que é um outro desdobramento dessa relação, né, dos cinecromáticos e dessa luz, dessa cor com o espaço, né, e com o estar no espaço, né? Eu acho que o habitar como um estar no espaço, e um estar no espaço que é sempre singularizado, né, que é sempre singular. E eu acho que essa relação que ele desdobra ali com essa
né, mecânica dos cinecromáticos, que começam todo um diálogo entre arte e tecnologia. Muita gente coloca o Palatinic ali no vértice dessa experimentação entre arte e tecnologia no contexto brasileiro e, do ponto de vista do cinecromatismo, né, no contexto internacional. É sempre, né, um artista inventor muito citado e importante. Mas eu acho que esse lugar dele, né, junto com os artistas concretos, junto com o Mário Pedrosa, junto com aquele experimento inicial com a Gestalt e com a percepção, pensar o movimento na percepção e como que a cor tem luz e isso produz uma coreografia na percepção, eu acho que tem uma outra matriz que não é propriamente tecnológica. E isso acho que desdobra o trabalho dele e a relação do trabalho dele, por exemplo, né, com, né, os bilaterais, né, do Hélio Oiticica, né, os relevos espaciais, depois, né, os penetráveis e principalmente os bólides, né, que aí tem uma experimentação com cor e luz que é muito mais tátil do que meramente visual, mas é o mesmo esforço de tirar a cor e tirar a luz e a relação cor-luz do plano e ir para o espaço, e aproximar do gesto, aproximar da mão, né? E, da mesma forma, né, se a gente pensa o Burle Marx, e pensa o aterro do Flamengo, e pensa todos os projetos de paisagismo do Burle Marx, começa sempre, né, com uma experimentação, né, de relações cromáticas, que ele, no começo, né, consultava um botânico, que era o Luiz Emídio, quais são as plantas que vão me dar a possibilidade, num determinado momento do ano, de ter essa relação cromática, né? E criava esses penetráveis naturais, que são os jardins, a partir de padrões de cor. Então, é também um experimento que está indo da pintura para o espaço, para a paisagem, para essa relação cor, corpo, movimento, que também interessava ao Palatini, que interessa a essa exposição, que você também está o tempo inteiro nela, com o corpo, né, com a luz, com a cegueira, com a luminosidade, né, sendo trabalhadas, né, constantemente, né. Não tem, a luz é sempre uma questão que, né, põe o corpo, né, numa relação com o circuito, com a circulação, né, e tira ao mesmo tempo. E a Lígia Pape, né, que eu comecei falando, né, é outra artista que aí sai, né, da gravura e vai, né, para pensar, né, a própria relação entre corpo, cor e dança, com o balé concreto, que depois vira balé neoconcreto, né? E ali são placas de cor que se deslocam no espaço, iluminados com som. E isso também gera essa coreografia luminosa, né? Isso já no final dos anos 50, isso já na passagem do concreto para o neoconcreto. E isso mostra que essa experimentação, né, com cor e luz para fora do plano, vai acompanhando e vai alimentando uma geração, né? E vai produzindo esse tipo de trabalho que sai, né, do espaço e que ocupa, né, sai do plano e ocupa o espaço, né? Então, eu acho que, né, e é interessante que tudo isso também tem no MAN, né, um certo laboratório, né? Eu acho que o MAN é um laboratório para esses artistas, para essas exposições. A exposição neoconcreta, né, ela também vai acontecer aqui no museu. O manifesto sai muito das discussões e das relações que acontecem aqui nesse museu, na verdade, ainda ali no Bloco Escola, né?
aqui só vai inaugurar em 68 o bloco expositivo, mas é esse espaço, né? É esse ambiente que junta, né, a dimensão construtiva e a dimensão natural, a sombra, a luz, né, e a invenção, que todas essas discussões vão, né, se desdobrando. E aí, né, para, né, terminar, indo um pouco para o Guild, né, no próprio Palatinic, eu sempre fiquei intrigado, porque, como eu disse, o Palatinic ali em 51 faz os cinecromáticos na Bienal de São Paulo, depois, né, faz outros, né, projetos desses cinecromáticos, e acho que deve ter uns 15 cinecromáticos, né, existentes, não muito mais do que isso, nem muito menos, e espalhados em algumas coleções. E é engraçado, fazendo um parênteses, essa relação, né, dos cinecromáticos com o espaço e a arquitetura nem sempre foi uma relação cordial. Quando o Palatinic fez, na verdade, quem fez a curadoria dessa exposição foi o Frederico, no MAC de Niterói, em 1999. E ali, a sala central, né, quando entra no MAC, ficaram, acho que uns 6 cinecromáticos. E aí, para eles ficarem ali, teve que apagar a luz do museu, né? E uma semana depois da abertura, o Oscar foi visitar a exposição. E aí ele chamou ao Ítalo Campofiorito e a mim, que estava, né, já na fase final da meu período lá no MAC de Niterói, falou assim: olha, não pode apagar a luz. A luz é estrutural aqui dentro. A luz é um elemento estrutural dessa arquitetura. Se apaga a luz, é como se você derrubasse uma parede. Aí foi aquele, né, saia justa, né? Eu nunca pensei, eu tinha feito uma exposição com Antônio Manuel e com o Bairro, que a possibilidade daquela exposição era que a Ana Maria Niemeyer arranjasse um jeito do Niemeyer não ir lá, né? Porque o Antônio Manuel fez muros e o Bairro apagou também a luz, que eu nem sabia que era estrutural, e botou uns pedaços de bacalhau, né, espalhados, escreveu nas paredes, e aquilo, se o Oscar tivesse ido lá naquele momento, ia ser a demissão de todo mundo. E ele não foi, a Ana Maria cumpriu o acordo, nenhuma vez ele apareceu. Mas dessa vez, que ele era completamente inocente, uma exposição do Palatinic, colega dele, que ele admirava, e ele não gostou. A gente, olha, agora já está aqui, só vai durar um mês, o museu dura para a eternidade, não vai mais ser apagada essa luz, e ele, então, liberou. Mas é engraçado isso, porque a luz ali para ele, dentro daquela promenade, que é a experiência, né, da entrada e da circulação no museu, é um elemento fundamental, né? E ali, quando apaga a luz e aquele outro elemento luminoso entra e altera a arquitetura, transtorna a arquitetura, há uma reação, né? Mas, enfim, foi só um parêntese e a coisa terminou. Ele depois ficou felicíssimo com a exposição também. E o Palatinic idem. Mas o Palatinic, né, faz esses cinecromáticos, faz os cinéticos, que aí ele expõe mesmo o movimento e a cor mecanicamente. E, no começo dos anos 60, o Mário Pedrosa escreve uma crítica em que a terceira crítica que ele escreve sobre o Palatinic, né, a primeira foi na abertura da primeira Bienal, o texto que o Pedrosa escreve no Correio da Manhã, falando da primeira Bienal, chama-se Introito à Bienal, é um texto só sobre os cinecromáticos. Então, a Bienal toda ele esqueceu,
falou só dos cinecromáticos, como a grande revelação daquele momento, essa pintura luz, essa cor luz que, né, encantava e habitava aquele espaço, criava aquela instalação, né? Depois ele escreve um segundo texto, e aí esse terceiro texto que ele escreve dos cinéticos e cinecromáticos, ele convida, ou ele, né, aponta para o Palatinic a necessidade dele sair dessa dimensão mecânica dos cinecromáticos e explorar, né, esse outro campo tecnologicamente mais avançado que entraria com, né, a cibernética, com a eletrônica, né, isso no começo dos anos 60. E, curiosamente, né, nesse mesmo momento, o Palatinic começa a fazer um trabalho em que ele vai chamar de progressões, e que é com madeira, né? Então ele vai para... Ele trabalhava com os móveis e via os padrões, né, de movimento nos veios, né, que vinham, né, na madeira das árvores, e serializava, reproduzia aquilo, né, justapondo aqueles padrões, e criava esse movimento virtual na madeira, com a madeira. Então ele faz um downgrade, não um upgrade, né? E ele, né, e tem nessa mesma altura uma matéria do Antônio Bento, né, falando da antiteoria do Abraão Palatinic, e que é meio que uma resposta. Eu acho que antiteoria é uma maneira de falar dessa questão equivocada, porque eu acho que não tem antiteoria. O que tem ali é a percepção de que a relação com a tecnologia tem que ser, né, uma relação poética, e não uma relação de uso do desenvolvimento tecnológico, em que o artista é escravizado por esse desenvolvimento. Ou ele entra ali dentro, experimenta com a linguagem, e aí faz da tecnologia um elemento poético, ou ele vai ser completamente, né, subserviente à tecnologia. E o Palatinic dizia: esse outro circuito aí, eu não tenho intimidade, eu não tenho relação orgânica. Eu estou fazendo móveis, eu estou trabalhando com a madeira agora, então eu vou para a madeira. E o trabalho dele, né, passou a ser, né, um trabalho que explora essa relação, né, luz-cor, movimento, e no caso da madeira, tirou a cor, né, ainda tem luz, ainda tem movimento, mas não tem mais cor. Depois isso vai se desdobrar e vai voltar a ter cor envolvido, mas vai, né, para essa intimidade com a madeira, coisa que era tão cara ao Guild. E o Goulart fala que volta e meia, e ele sabia que o Guild ia para o Jardim Botânico ficar tocando nas árvores, né, para entender a madeira, né, ter uma relação íntima com a madeira, para poder, né, se exprimir com esse veículo, né, com essa materialidade da madeira. E eu acho que a mesma coisa aconteceu com Palatinic. Eu acho que aí a luz-cor e a luz-sombra se tocam, né? E é isso. Obrigada, Camilo, Felipe. A gente vai abrir um pouquinho para, se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levantar assim, fazer algum comentário. Mas eu fiquei pensando, ouvindo vocês falarem, eu esqueci de falar no início que o Felipe participou, né, da equipe de conteúdo aqui para a gente pensar, né, e conceber a exposição. E acho que uma coisa que aparecia muito, né, era que logo a Bia definiu que o que interessava ela pensar era essa relação entre luz e sombra, e o Felipe não conseguia largar da questão da cor de alguma maneira. E aí, ouvindo vocês falar, eu fiquei pensando que... Porque acho que uma coisa que foi importante, que de alguma maneira está presente aqui, é um pouco essa... E aí indo um pouco para um lado mais científico da questão da luz, né? É um pouco essa tensão entre luz e sombra
que a gente pode, enfim, observar até mesmo na ciência, quando você, né, de alguma maneira, determina com a luz aquilo que é possível ser observado e aquilo que não é possível de ser observado. E como que, de alguma maneira, ouvindo vocês falar, né, como que a cor ela pode estar a serviço tanto da gente poder olhar mais para aquilo que não pode ser observado, entre muitas aspas, né, mas para esse lado mais escuro, e, ao contrário, a gente também pode usar a cor para você ver o contrário. E fiquei pensando isso em relação tanto ao título do poema, né, da Noite Moral à Noite Física, como também sobre essa ideia do Ronaldo, desse encontro da razão luminosa, né, com a barbárie, e pensando tudo isso um pouco, né, de que maneira essas questões aparecem enraizadas em questões que envolvem territorialidades, habitabilidades, como você estava falando, Camilo, no contexto brasileiro, não só da arte, mas naquilo que nos caracteriza, será que a gente poderia falar assim? Então, fiquei com vontade de ouvir um pouco vocês falarem, talvez até abrindo um pouco assim para um lugar mais de antropólogo e filósofo, se é que, enfim, isso possa fazer sentido, né? Dessa noite moral e noite física, desse encontro, né, dessa razão luminosa com a barbárie, ou seja, da luz e da sombra, disso pensado nesse contexto do Brasil, ou seja, né, o que a gente aqui pode pensar a respeito dessas dualidades de uma maneira particular, digamos assim, não sei se eu me faço entender. Querem falar? Muito confusa a minha pergunta. Acho que vou tentar, né? Tá. Não, eu fiquei pensando um pouco nessa... Porque eu acho que tem uma questão de trazer o Guild para cá, né? Para a exposição, e também assim, leituras que foram feitas da obra dele. A obra do Guild é uma obra gráfica, né? E assim, pensada em certo ponto para o livro, né, para o material gráfico, são gravuras pequenas, né? Até quando a gente vê a obra dele ali na exposição, no meio de um monte de coisa e tal, se deixar, você passa direto, você não vê, você não pega a densidade que aquilo tem, né? E aí tem essas experiências como a do Nuno Ramos, ou mesmo da Lígia Pape, né? As pessoas que vão relendo aquilo, né? E pensando nessa dimensão do que aquilo, acho que assim, comunica tanto em termos da temática quanto em termos da forma, né? E assim, eu fiquei pensando um pouco nisso, preparando, né, para falar aqui, essa ideia da barbárie, né, que o Ronaldo fala ali, que eu acho que tem um certo olhar do Guild para esse lugar, que é um lugar assim, daqueles que são marginalizados, excluídos, o que interessa para ele, né? Que tem a ver com esse olhar do expressionismo também, que é um certo desencantamento com a técnica. O Guild viveu a Primeira Guerra Mundial, né? E tem esse olhar, a coisa do Walter Benjamin, né? A experiência e pobreza, aquilo ali é uma certa barbárie que vem da técnica, né? Então, a barbárie deixa de ser uma coisa que está atrás e passa a ser uma coisa que está para vir, né? Que está assim, no porvir. Barbárie é o futuro dessa técnica exacerbada, né? E isso cada vez mais presente no nosso mundo, né? No nosso mundo atual, né? De colapso ecológico, etc., né? Então, acho que essa cena do Guild, que é essa chuva incessante, a atmosfera de chumbo, o guarda-chuva como uma proteção frágil e débil diante dessa tempestade, eu acho que comunica também com isso, né? Trazendo ele para, assim, né? Trazendo a obra dele para pensar nesse cenário. Enfim, não sei se eu respondi muito bem. E eu fiquei pensando também aqui, eu vi por acaso ontem, né? Hoje em dia, quando a gente pesquisa, a gente acha coisas que a gente não está procurando, né? Porque
inteligência artificial e tal, né? Mas apareceu uma notícia, não sei se vocês viram isso, uma coisa que é um artigo que saiu de cientistas, a Nature, não sei, uma revista assim de ciência, que tem aquele quadro do Van Gogh que é A Noite Estrelada. E aí fizeram um estudo do movimento das pinceladas, uma análise daquilo, assim, matemática. E aquilo coincide com uma série de estudos de movimento, por exemplo, de quando você joga uma pedra na água e faz os desenhos, né? Então tem fórmulas matemáticas que pegam esses desenhos, que são desenhos de movimento, relações de movimento. E eles aplicaram isso no quadro do Van Gogh, que obviamente não fez equações matemáticas, né? E aquilo encaixava de uma forma muito surpreendente, né? Então, não sei, ouvindo o Camilo também lembrei disso, assim. Bom, vou partir um pouco dessa última referência, né, do Van Gogh, que eu acho que é interessante. Lembrando, né, uma gravura do Goya, né, dos cadernos, que é aquela famosa gravura do sono, sonho da razão que produz monstros. E eu acho que ali está, né, a própria dialética do esclarecimento. E no Van Gogh, o que me surpreende, que é talvez, né, o verso dessa razão que produz monstros, é o quanto aquele artista completamente atormentado, né, no limite, né, borderline, ali com a perda, né, de uma razoabilidade social, ele era tão matemático na relação com as cores. Nas cartas que ele troca com o irmão, você vê ele no Louvre fazendo verdadeiras tabelas cromáticas para pensar a cor na história da arte. A fascinação dele, né, pelo Rubens, pelo Delacroix, né, pelo Tiziano, pelos grandes coloristas, era completamente, né, rigorosa e matemática. E isso a serviço, né, de uma poética que quebrava, né, com todas as convenções, com todas as regras, e abria para um tipo de comunicabilidade estética sem muita relação com a ideia de representação, né? Porque ali é pura intensidade, né? E ao mesmo tempo, o quanto para essa intensidade ganhar força, potência, era necessária essa rigorosa compreensão do funcionamento das cores e das relações entre as cores, né? E eu acho que isso explica, né, muito do modo como, né, a sensibilidade poética produz um tipo de razão própria, né, que não é externa a esse fazer, que não é externa a essa experiência, mas se constitui, né, a partir dela. E aqui, né, não é por acaso que eu acho que o movimento concreto e a psiquiatria, né, têm uma relação tão próximas, né? Curiosamente, parecem duas coisas antagônicas, né? Mas eu acho que a chave para entender, né, um pouco o porquê daquela geometria ser arte é essa relação, né, que se dá com a loucura, né? Né, eu acho que
eu sempre, né, defendo que o movimento neoconcreto não é uma ruptura, pelo menos no Rio de Janeiro, com o movimento concreto, né? Porque aquilo que o Goulart, né, falava de retomada de uma subjetividade que tinha sido obliterada pelo concretismo na sua radicalidade, né, impessoal, isso não estava presente na arte que se produziu no concretismo carioca, né, até porque ela nasce dentro dessa experiência de uma subjetividade transtornada, né, e como é que você lida com isso, né? Então teve sempre ali um viés, né, subjetivo, e o Goulart sempre discordou disso, né? Mas o fato é que não tem como, né, não pensar o quanto esse ponto de contato entre, né, o fazer artístico e uma racionalidade e uma loucura né, é uma linha muito tênue, né? O que tem de razão e o que tem de loucura, né, na arte é uma química muito pouco objetiva, né? E isso, né, isso se desdobra de várias maneiras. Agora, em relação à coisa, né, do Brasil, né, que você colocou também, eu não sei, né, como, né, mas eu acho que tem dois lugares que acho que são interessantes pensar aí, né? Esse do trabalho, né, desse concretismo, né, que, por um lado, nasce próximo dessa experiência revolucionária dentro da psiquiatria, né? Que concretismo é esse? E esse movimento que se dá no trabalho, né, do Hélio é mais evidente isso, né, que é com o samba, com o carnaval, né, e o quanto a cor luz e a cor bólide vira, né, esse corpo cromático dos parangolés, né, e isso é uma experiência muito peculiar. Uma coisa curiosa, em 2010, eu fiz com um curador e colega, professor alemão, o Robert Kujelka, uma exposição lá em Berlim, na Academia das Artes, sobre o neoconcretismo. E aí era o neoconcretismo junto com o aterro, né, e também com o projeto de Brasília. Então, para situar o concretismo dentro dessa especificidade brasileira, para tirar um pouco a maneira como a arte internacional estava vendo muito concretismo junto com o minimalismo. Tudo bem, eu acho que é válido pensar essa relação, mas ele não nasce de dentro de uma discussão meramente da arte moderna, contemporânea, mas tem essa ramificação, essa articulação com todo um experimento moderno no Brasil, né, com Brasília e com o aterro. E, no dia seguinte da abertura, o filho do Max Bill foi ver a exposição. Aí me chamaram, ele estava justamente numa sala que tinham os poemas Luz da Lígia Pape, tinha as cromáticas do Aloysio Carvão e os bólides do Hélio Oiticica. Aí o cara estava lá, e aí ele falou assim, mas desde quando isso é concreto? As cores não são puras. Eu falei, mas elas não são puras. Ali é o lugar da tonalidade, né, da hibridação da cor, né, com outras cores. E talvez isso é que seja o neoconcreto. E eu acho que aí tem um elemento de Brasil, né, de uma experimentação de mistura e não de pureza, né? E eu acho que é um pouco isso.
Fiquei pensando quando você leu esse poema do... Poema não, é o poema que fala da cor da cabra? Porque eu acho que tem a ver com isso, que é o preto, eu até anotei aqui, né? O negro do preto do pobre, mas que é também solar, não é isso? Né? Então, que... de alguma maneira, né, dessa barbárie, essa escuridão, ela também não é só algo ruim, né? Ao contrário, algo que também é solar. Então, né, enfim, acho que tem a ver com essa, né, com essa ausência dessa pureza, né, de uma cor pura ou de um preto que é só negativo, digamos assim, né, mas que também revela algo positivo, assim. Alguém, gente, alguma questão? A gente já está bem no limite do tempo, para ser sincera. Bom, acho que é isso, gente. Então, queria agradecer, Felipe e Camilo, muito, muito obrigada por estarem aqui. E dizer que sábado que vem a gente está aqui nesse mesmo horário com o Silviano Santiago, crítico literário, e com a arquiteta Carla Joaçaba. E também agradecer a equipe da exposição. A Carla vai ser online, porque ela está em Paris, e o Silviano vai estar aqui presencialmente. Então, agradecer a equipe que cuida aqui da exposição, a Camila Ribeiro, José Meckler, Lavínia Vitória, Vitor Kruter, Márcio Padilha, Luana Della Criste, Vitor Vieira e Carlos Magno do Nascimento Amorim. E agradecer a presença de todos. Obrigada, até sábado que vem. Obrigada, Camilo, Felipe.